Leona descobre chantagem e jogo sujo entre Nina e Danilo e arma plano genial para desmascarar os dois. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, bastou um detalhe para que Leona flagrasse a conversa, que mudaria tudo. Ao ouvir Nina ameaçando Danilo por saber que ele é o responsável pelo incêndio à cozinha, a mando de Jaques, ela percebe que está diante de uma aliança perigosa e decide agir. Com a ajuda de um plano engenhoso envolvendo Filipa, Leona arma uma cilada que faz Danilo cair feito pato. E o pior, expõe Nina como cúmplice de uma chantagem capaz de destruir uma família inteira. O resultado? Um escândalo sem volta. A verdade explode como uma bomba e Filipa é forçada a tomar uma decisão dolorosa, expulsar o próprio motorista e encarar a decepção com a filha. Tudo deverá acontecer logo após Leona caminhar pelos fundos da mansão, voltando do jardim com um cesto de roupas secas de Sofia, quando escuta vozes abafadas vindas da lateral da garagem. Ela franze a testa e diminui os passos. Reconhece o tom aflito de Danilo e, para sua surpresa, a voz firme e cortante de Nina. Curiosa e em alerta, ela se aproxima devagar e se esconde atrás de um pilar de pedra, rente à parede. Danilo fala, visivelmente nervoso. Você não entende, Nina. Eu só fiz aquilo por causa do Jaques. Ele me pressionou, me ameaçou. Disse que ia me tirar do jogo se eu não derrubasse a Rosa. Eu não tive escolha. Nina rebate, impiedosa. Claro que teve. Você escolheu se vender. E agora vai continuar fazendo o que eu mandar. Porque eu sei que foi você quem causou o incêndio na cozinha. Se eu abrir a boca, Danilo, você tá ferrado. Vai preso por sabotagem e tentativa de homicídio. Leona arregala os olhos. O mundo parece desacelerar. Ela sente o sangue gelar nas veias. Danilo murmura, encurralado. Eu já disse que me arrependo. Eu não queria machucar ninguém. Foi só pra Rosa parecer imprudente. Nina responde com desprezo. E funcionou. A velha quase foi crucificada pela assistente social. Agora é a minha vez de comandar as peças, Danilo. Você vai fazer exatamente o que eu disser, ou seu segredinho vira manchete. Leona respira fundo, tentando não emitir um som. A revelação a deixa paralisada por um instante. Ela apoia o cesto no chão, as mãos trêmulas. Sussurra baixinho para si mesma. Meu Deus! Então foi ele. Ele causou o incêndio. E a Nina sabe. Tá usando isso para manipular. Ela engole em seco, o coração batendo acelerado. Leona completa indignada. Eles estão jogando juntos, traindo a família Boaz de dentro da casa. Com o olhar firme, ela se afasta dali com cautela, pisando leve para não ser notada. Mas por dentro, uma chama já se acende. Ela vai desmascarar os dois, custe o que custar. E então, à noite, Leona se encontra com Cami em sua casa para poder desabafar sobre o que aconteceu durante o dia. As duas sentam no quintal nos fundos, em cadeiras de plástico antigas, enquanto dividem um copo de chá gelado. Cami percebe a inquietação da amiga e pergunta, direta: tá com essa cara desde que saímos do trabalho. Que foi, Leona? Leona respira fundo, encara a amiga e solta. Eu ouvi uma conversa hoje, escondida, atrás da garagem da mansão. Era a Nina e o Danilo. Cami, eles estão juntos nessa sujeira. Cami franze a testa confusa. Que sujeira? Leona explica com indignação. A Nina sabe que foi o Danilo quem provocou o incêndio na cozinha. Tudo para fazer a dona Rosa sair como a culpada perante a assistente social, que foi lá para saber se a Sofia mora num lar seguro. E ao invés de contar para alguém, ela tá chantageando ele, usando isso para ter controle sobre o que ele faz. Cami arregala os olhos, surpresa e abalada. Não é possível. Essa Nina pode ser temperamental, mimada, mas isso é crime. E o Danilo, a gente cresceu com ele.
Sempre correu com a gente na comunidade. Leona balança a cabeça, amargurada. Pois é, mas ele escolheu ficar do lado do Jaques. Ele mesmo disse que fez o que fez por causa dele. Tá jogando sujo contra a família do Abel. E a Nina tá usando isso para ter vantagem. Eu fiquei ouvindo ali, sem acreditar. Cami leva a mão à boca, chocada. Meu Deus, Leona, isso é grave demais. Mas o que você vai fazer? Leona aperta o copo nas mãos e responde decidida. Eu já sei como dar o troco. Danilo virou o informante do Jaques, né? Então eu vou dar um boato para ele espalhar. Uma isca. E vou pegar ele no flagra. Cami hesita, ainda assustada. E se ele desconfiar? E se der ruim? Leona segura a mão da amiga e fala, firme. Eu vou fazer tudo certinho. Já tenho até quem pode me ajudar a sustentar a história. Só preciso que ele acredite e que conte tudo pro Jaques. Aí a gente pega os dois. Cami, mais calma, encara a amiga e diz com sinceridade. Se tem alguém que consegue virar esse jogo, é você. Tô contigo até o fim, Leona. Leona sorri, grata. Então se prepara, porque amanhã começa a queda desses dois. As duas brindam com os copos de chá, selando uma aliança silenciosa. O plano já está em movimento. Na manhã seguinte, Leona se movimenta discretamente pela mansão. Observa Danilo de longe, que caminha distraído pelos corredores e aproveita o momento exato para colocar o plano em prática. Ela manda uma mensagem para Filipa, pedindo que vá até a sala imediatamente. Quando a mulher aparece, confusa, Leona já está em pé, celular no ouvido e expressão de puro desespero. Leona fala alto, teatral, para que todos ouçam. O quê? O Abel sofreu um acidente? Como assim? Ele estava sozinho? Filipa arregala os olhos e corre até Leona. O que aconteceu? Quem falou isso? Leona continua a encenação com perfeição. Foi na Ponte Velha. Capotou o carro. Estavam levando ele para o hospital da Zona Sul. Dizem que o estado é grave. Filipa entra em pânico. Meu Deus, eu vou agora. Eu preciso ir até lá. Enquanto isso, Danilo surge discretamente atrás da estante da biblioteca, parando para ouvir. Ele não é visto, mas Leona sabe que ele está ali. Ela continua o show, nervosa, exagerando nas palavras, para garantir que o informante capte tudo. Filipa corre até as escadas. Eu vou trocar de roupa. Me espera, Leona. Assim que ela desaparece no corredor, Leona fecha a porta da sala discretamente, gira nos calcanhares e sussurra para si mesma. Pegou direitinho. Minutos depois, Filipa desce apressada, pronta para sair, mas Leona a impede com um gesto firme. Leona fala séria. Calma, não houve acidente nenhum. Filipa, confusa, encara a babá. Como assim? Leona se aproxima e revela com frieza. Eu inventei tudo, era um teste. Danilo ouviu cada palavra. E se ele correr para contar pro Jaques, a gente vai ter a prova de que ele é o traidor. Filipa, ainda tentando entender, pergunta, chocada. Você tá dizendo que o Danilo? Leona afirma com pesar. Ele tá do lado do Jaques, sim. E pior, tá sendo manipulado pela Nina. Ela sabe que foi ele quem armou o incêndio, que quase destruiu a cozinha da mansão. E ele só fez isso para prejudicar a imagem da família de vocês perante a assistente social. E adivinha só quem pediu para ele fazer isso? O infeliz do Jaques. E a sua filha tá usando isso para chantagear ele desde então. Filipa sente o baque. Leva a mão à boca, pálida, murmurando. A minha filha mentindo, protegendo um criminoso? Leona completa. Danilo vai cair direitinho nessa armadilha. E quando cair, a gente vai ter o que precisa para mostrar quem ele realmente é, diante de todos. Filipa, com os olhos ardendo de raiva e decepção, sussurra. Então vamos terminar o que começamos. Ele vai ter o que merece. E juntas,
As duas sobem as escadas, uma preparando a queda, a outra a sentença. E então, Leona e Filipa andam lado a lado, em silêncio, os passos apressados e firmes pelo corredor da mansão. Leona faz um gesto para que parem ao lado da escada. Ela aponta discretamente para a porta do escritório entreaberta. Leona cochicha, com tensão no olhar. Ele está ali, escuta. Danilo está ao telefone, de costas, sem imaginar que está sendo vigiado. Anda de um lado para o outro, agitado, falando baixo, mas claramente nervoso. Danilo fala sussurrando ao telefone. Eu ouvi sim. Leona disse que o Abel capotou o carro perto da Ponte Velha. Disseram que foi grave. Tá no hospital da Zona Sul. É a chance, Jacques. Eles vão ficar fragilizados. Filipa arregala os olhos, em choque. Sente o estômago revirar. Leona a segura pelo braço, como quem diz, agora é a hora. As duas entram de uma vez. A porta se escancara. Filipa grita, cheia de raiva. Então é verdade? Você tá mesmo entregando tudo pro Jacques? Usando um acidente falso para passar informação? Danilo se vira bruscamente, o telefone ainda na mão. A cor foge de seu rosto. Ele tenta desconversar. Danilo tenta se justificar. Filipa, eu posso explicar. Eu achei que o Abel estava mesmo mal. Só queria avisar o Jacques, só isso. Leona o enfrenta, com os braços cruzados e o olhar duro. E desde quando o Jacques virou seu chefe, Danilo? Foi ele que te mandou causar um incêndio também? Ou foi ideia sua? Danilo gagueja, visivelmente encurralado. Ele só. Queria tirar a Rosa do caminho. Foi no impulso. O Jacques disse que eu ia crescer no jogo, que precisava de alguém lá dentro. Filipa respira fundo, tenta se controlar, mas a decepção é visível. Ela avança um passo e fala, amarga. E a Nina? Você também escondeu isso por causa dela? Leona responde por ele, firme como uma rocha. Não só escondeu, ela sabia. Usou isso contra ele. Chantageou. Fez com que ele continuasse esse joguinho sujo. Filipa se vira para Leona, como se a dor precisasse ser confirmada mais uma vez. A minha filha? A Nina? Leona afirma, balançando a cabeça devagar. Sim, ela ameaçou contar tudo se ele não obedecesse. Filipa vacila, como se tivesse levado um soco no estômago. Encosta-se à mesa para não cair, os olhos marejados, a voz embargada. Eu acolhi vocês dois, confiei, e agora? Descubro isso? Danilo tenta um último apelo. Eu me arrependi, Filipa, eu juro, me deixa consertar. Filipa interrompe, fria. A única coisa que você pode consertar agora é a porta, ao sair dela. Pegue suas coisas e soma da minha casa. Danilo sai, cabisbaixo, sem dizer mais nada. A porta se fecha. O silêncio recai. Filipa se senta no sofá, desolada, o rosto marcado pela dor. Leona se aproxima com cuidado e senta ao lado dela. Fala com empatia. Eu sei que dói, mas era preciso. Agora você sabe quem está com você e quem nunca mereceu estar aqui. Filipa murmura, olhando para o nada. A Nina, minha filha, como ela pôde? E no fundo da mansão, pela primeira vez, Filipa se sente traída por dentro da própria casa, mas também mais lúcida do que nunca. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.